acontece quando você joga sua moeda numa fonte. Muita gente acha que as moedas ficam ali pra sempre, mas a maioria das cidades recolhem ela uma vez por semana ou por mês. Só que em lugares mais famosos, como a Fontana de Trevi, toda noite, quando os turistas vão embora, uma empresa usa uma mangueira especial pra sugar todas as moedas. E por dia isso dá 25 mil reais. Depois eles secam, pesam e contam o dinheiro. Mas o que acontece com ele? Ele não fica pro governo, e sim é doado pra caridade. O que realmente acontece quando você joga sua moeda numa fonte? Muita gente acha que as moedas ficam ali pra sempre, mas a maioria das cidades recolhem ela uma vez por semana ou por mês. Só que em lugares mais famosos, como a Fontana de Trevi, toda noite, quando os turistas vão embora, uma empresa usa uma mangueira especial pra sugar todas as moedas. E por dia isso dá 25 mil reais. Depois eles secam, pesam e contam o dinheiro. Mas o que acontece com ele? Ele não fica pro governo, e sim é doado pra caridade. O que realmente acontece quando você joga sua moeda numa fonte? Muita gente acha que as moedas ficam ali pra sempre, mas a maioria das cidades recolhem ela uma vez por semana ou por mês. Só que em lugares mais famosos, como a Fontana de Trevi, toda noite, quando os turistas vão embora, uma empresa usa uma mangueira especial pra sugar todas as moedas. E por dia isso dá 25 mil reais. Depois eles secam, pesam e contam o dinheiro. Mas o que acontece com ele? Ele não fica pro governo, e sim é doado pra caridade. Esse menino nunca desistiu, porque queria desbloquear esse celular e simplesmente anotou todas as possibilidades possíveis de senha, até algum dia achar o certo. Tudo isso pra conseguir jogar Roblox. Ela foi abrir um champanhe no avião e isso aconteceu. Isso acontece porque a pressão no avião não é a mesma que aqui no chão. Por isso, as coisas que estavam fechadas antes da decolagem ficam com uma diferença grande de pressão que faz elas estourarem. Esse cara não tem uma perna e as fantasias dele são geniais. Biscoito que foi meio comido, lâmpada da Pixar. O tigrão do Ursinho Pooh. O Groot, genial. Um flamingo em que ele se equilibrava nas muletas. A vela de A Bela e a Fera, gênio do Aladdin. Um microscópio. Meu Deus. O martelo do Thor. Uma árvore de Natal que assusta as pessoas. Pra que serve essa folha vermelha que os japoneses usam pra estudar? No Japão é normal ver estudantes com essa folha vermelha meio transparente no meio do caderno. Lá, todas as perguntas do caderno já vêm com as respostas escritas em vermelho. E quando você coloca a folha vermelha em cima, todas as respostas somem. E dá pra ver só as perguntas. E na hora de conferir a resposta, você tira a folha. Pra que serve essa folha vermelha que os japoneses usam pra estudar? No Japão é normal ver estudantes com essa folha vermelha meio transparente no meio do caderno. Lá, todas as perguntas do caderno já vêm com as respostas escritas em vermelho. E quando você coloca a folha vermelha em cima, todas as respostas somem. E dá pra ver só as perguntas. E na hora de conferir a resposta, você tira a folha. Pra que serve essa folha vermelha que os japoneses usam pra estudar? No Japão é normal ver estudantes com essa folha vermelha meio transparente no meio do caderno. Lá, todas as perguntas do caderno já vêm com as respostas escritas em vermelho. E quando você coloca a folha vermelha em cima, todas as respostas somem. E dá pra ver só as perguntas. E na hora de conferir a resposta, você tira a folha. Pra que serve essa folha vermelha que os japoneses usam pra estudar? No Japão é normal ver estudantes com essa folha vermelha meio transparente no meio do caderno. Lá, todas as perguntas do caderno já vêm com as respostas escritas em vermelho. E quando você coloca a folha vermelha em cima, todas as respostas somem. E dá pra ver só as perguntas. E na hora de conferir a resposta, você tira a folha. Pra gravar cenas com animais nos filmes, às vezes eles usam uma pessoa que imita o bicho. E depois trocam na edição. Mas às vezes eles usam o bicho falso. E esse ator é muito bom porque se fosse eu, estaria dando muita risada. E em alguns casos, os animais são atores, treinados pra seguir instruções do que vão fazer no filme. Inclusive baratas. Baratas atrizes. E muitas vezes eles precisam editar a cauda dos cachorros, porque eles ficam felizes demais e não param de balançar elas. Pra gravar cenas com animais nos filmes, às vezes eles usam uma pessoa que imita o bicho. E depois trocam na edição. Mas às vezes eles usam o bicho falso. E esse ator é muito bom porque se fosse eu, estaria dando muita risada. E em alguns casos, os animais são atores, treinados pra seguir instruções do que vão fazer no filme. Inclusive baratas. Baratas atrizes. E muitas vezes eles precisam editar a cauda dos cachorros, porque eles ficam felizes demais e não param de balançar elas. Pra gravar cenas com animais nos filmes, às vezes eles usam uma pessoa que imita o bicho. E depois trocam na edição. Mas às vezes eles usam o bicho falso. E esse ator é muito bom porque se fosse eu, estaria dando muita risada. E em alguns casos, os animais são atores, treinados pra seguir instruções do que vão fazer no filme. Inclusive baratas. Baratas atrizes. E muitas vezes eles precisam editar a cauda dos cachorros, porque eles ficam felizes demais e não param de balançar elas. Em 2021, esse cara comprou uma bala gigante e resolveu descobrir quantas lambidas demoraria pra chegar no centro dela. Nas primeiras 1000 lambidas já apareceu cor, e com 2000 ela já tava bem colorida. Com 4000 ele desistiu de contar no papel e começou a usar um contador. Depois de 13 dias ele finalmente chegou no meio, com 7300 lambidas. Mas resolveu continuar e ver quantas levariam pra terminar a bala inteira. Com
Com 14.581, ele conseguiu fazer um buraco na bala. E com 21.225, ele conseguiu terminar a parte lateral. Até que ele machucou a mandíbula e precisou parar. Em 2021, esse cara comprou uma bala gigante e resolveu descobrir quantas lambidas demoraria pra chegar no centro dela. Nas primeiras 1.000 lambidas já apareceu cor. E com 2.000 ela já tava bem colorida. Com 4.000 ele desistiu de contar no papel e começou a usar um contador. Depois de 13 dias, ele finalmente chegou no meio, com 7.300 lambidas. Mas resolveu continuar e ver quantas levariam pra terminar a bala inteira. Com 14.581, ele conseguiu fazer um buraco na bala. E com 21.225, ele conseguiu terminar a parte lateral. Até que ele machucou a mandíbula e precisou parar. Uma empresa lançou um papel higiênico gigante, que é 32 vezes maior que um rolo normal. E eles dizem que um rolo desse pode durar um mês inteiro. O kit custa R$200 e vem 2 rolos e um suporte de metal. Porque o suporte normal simplesmente não aguenta o peso dessa porra. Esse cara tava puto por pagar R$20 na água. Ele então criou uma marca de luxo falsa chamada Aqua de Rubineto, que significa literalmente água da pia. E encheu várias garrafas chiques com água da pia da cozinha dele. E entrou com essa marca numa competição de água gourmet. E a reação dos jurados... It's a bit sweeter, it's not a bit like chocolate. Took me right back to my childhood. E depois disso, ele pediu pra adivinharem o preço da garrafa. I would go maybe 400, even 500. Esse cara tava puto por pagar R$20 na água. Ele então criou uma marca de luxo falsa chamada Aqua de Rubineto, que significa literalmente água da pia. E encheu várias garrafas chiques com água da pia da cozinha dele. E entrou com essa marca numa competição de água gourmet. E a reação dos jurados... It's a bit sweeter, it's not a bit like chocolate. Took me right back to my childhood. E depois disso, ele pediu pra adivinharem o preço da garrafa. I would go maybe 400, even 500. Esse menino achou a pergunta mais difícil do mundo. Um caminhão cegonha, sem carga, tem 4,2 toneladas. Ele transporta 7 carros e cada carro tem 1.350 quilos. A primeira pergunta fazia sentido. Qual vai ser o peso dele com os carros em cima? Mas a segunda era simplesmente qual a idade do motorista? Como é que eu vou saber? Ela precisa ficar com a boca fechada 24 horas por dia. Não dá pra comer comidas sólidas e muito menos falar. Escovar os dentes é impossível, mas você ainda precisa limpar eles. E por isso tem que usar Listerine toda hora. E ela tem que ficar assim por 30 dias, porque quebrou o queixo e não pode mexer esses ossos. Como essa tesoura corta papel, mas não cabelo? Ela é feita pra crianças que têm o costume de cortar o próprio cabelo. Pra evitar isso, essa lâmina é mais grossa. E por isso ela não consegue segurar nada que seja mole. O papel fica duro na hora que você segura. E ela corta de boa. Mas quando encosta no cabelo ou na pele, ela desliza e não corta nada. Essa foto tá me enlouquecendo. Isso aqui é um lago ou um muro. Porque metade das pessoas acha que isso é água, mas a outra metade tem certeza de que é só um muro branco. Essa é a maior banana do mundo. Ela pode chegar a ter 45 centímetros e ter a grossura de um braço. Começou uma, deixa uma pessoa alimentada pro dia inteiro e dizem que o gosto dela é meio ruim. O braço dele é feito de Lego. Enquanto brincava, o menino de 9 anos que nasceu sem braço juntou os blocos pra fazer uma prótese. Ela não funcionava de verdade, mas ele continuou tentando. E anos depois, ele realmente conseguiu fazer um braço que se mexe. Consegue pegar as coisas e até fazer flexões. Só 1% das pessoas passa nesse teste de memória. Em 10 segundos, um desses objetos vai sumir. E você precisa ter a memória boa o suficiente pra saber qual foi. Pode parecer fácil, mas precisa de muito mais atenção do que você imagina. Agora, presta atenção nessa bandeja e comenta qual dos 6 objetos não tá mais aqui. Ele achou um segredo na Coca-Cola. Quando ele começou a tirar o rótulo, ninguém entendeu nada. Mas ele sabia que tinha algo escondido ali. Se você puxar no lugar certo, esse rótulo se transforma e vira um laço de presente de Natal. Nesse lugar, você precisa se sacrificar pelo Wi-Fi. O nome da rede é Boa Sorte. Aí você precisa puxar o papelzinho com a senha. E puxar, e puxar, e puxar, e puxar. E ter muita paciência pra escrever da senha. Esse professor queria entregar as notas de um jeito divertido. Então, colocou um adesivo em que você precisava raspar pra ver a nota que tinha embaixo. Assim, quando você pegasse a prova, não daria pra ver a nota até você raspar. A ideia era transformar as notas numa brincadeira divertida, mas provavelmente só duplicou os níveis de ansiedade mesmo. Esse menino nunca se atrasa pra aula. Assim que o sinal toca, ele sai correndo pra chegar na sala. Só que a escola inteira ficou sabendo. E todo dia os alunos se juntam pra torcer pra ele conseguir chegar. E até fizeram uma linha de chegada pra ele. Depois de fazer isso todo dia, a sala se juntou pra comprar um tênis de corrida novinho pra ele. E no dia seguinte, pra agradecer, ele preparou uma surpresa. Esse menino nunca se atrasa pra
pra aula. Assim que o sinal toca, ele sai correndo pra chegar na sala. Só que a escola inteira ficou sabendo. E todo dia os alunos se juntam pra torcer pra ele conseguir chegar. E até fizeram uma linha de chegada pra ele. Depois de fazer isso todo dia, a sala se juntou pra comprar um tênis de corrida novinho pra ele. E no dia seguinte, pra agradecer, ele preparou uma surpresa. Esse menino nunca se atrasa pra aula. Assim que o sinal toca, ele sai correndo pra chegar na sala. Só que a escola inteira ficou sabendo. E todo dia os alunos se juntam pra torcer pra ele conseguir chegar. E até fizeram uma linha de chegada pra ele. Depois de fazer isso todo dia, a sala se juntou pra comprar um tênis de corrida novinho pra ele. E no dia seguinte, pra agradecer, ele preparou uma surpresa. Os comerciais de comida mentem pra você. Pra fazer bebida de fruta, se eles usassem refrigerante real, ficaria tudo feio e caído dentro do copo. Por isso, eles colocam as frutas dentro de slime e fica tudo lindo e apetitoso. E ao invés de usar queijo derretido, que poderia endurecer rápido, eles derretem cera e misturam um pouquinho de queijo só pra dar cor. E o resultado dá muita fome. Pra fazer um bife muito mais bonito que o real, pintam ele com graxa de sapato e desenham as marcas de grelha com delineador. Nos comerciais de cereal, ao invés de usar leite, usam cola branca, porque faz ele flutuar ao invés de afundar. E por fim, pra fazer um café lindo e cheio de espuma, misturam shoyu com sabão. Os comerciais de comida mentem pra você. Pra fazer bebida de fruta, se eles usassem refrigerante real, ficaria tudo feio e caído dentro do copo. Por isso, eles colocam as frutas dentro de slime e fica tudo lindo e apetitoso. E ao invés de usar queijo derretido, que poderia endurecer rápido, eles derretem cera e misturam um pouquinho de queijo só pra dar cor. E o resultado dá muita fome. Pra fazer um bife muito mais bonito que o real, pintam ele com graxa de sapato e desenham as marcas de grelha com delineador. Nos comerciais de cereal, ao invés de usar leite, usam cola branca, porque faz ele flutuar ao invés de afundar. E por fim, pra fazer um café lindo e cheio de espuma, misturam shoyu com sabão. Esse cinema é feito pra quem tem TDAH. Diferente dos cinemas normais, que proíbem que você use o celular, esse fica com as luzes ligadas e é cheio de atividades pra fazer. Dá pra ficar vendo vídeo, colorir, tricotar, tudo isso enquanto o filme tá passando. Eles zoaram o professor colocando o álcool gel no apagador da lousa, porque isso faz um riscão preto. Primeiro, eles testaram pra ver se funcionava e quando viram que sim, guardaram o apagador de volta. E sem suspeitar de nada, o coitado do professor usou ele na aula e ferrou a lousa toda. Que absurdo, os pais desse bebê largaram ele sozinho dormindo na neve. Na real, isso é super normal nos países escandinavos. No inverno, eles colocam os bebês e até recém-nascidos pra dormir do lado de fora de casa, mesmo quando tá nevando, porque eles acham que o ar frio faz eles ficarem mais saudáveis. Eles tinham que acertar a garrafa na cabeça dos pais pra provar suas habilidades. E os pais precisavam confiar que os filhos não dariam uma bolada neles. Alguns chegaram bem perto disso, mas outros quase acertaram a garrafa. Mas o único pai que não acreditava no filho... I don't trust him one bit. Nessa rua tinha muito atropelamento, mas acharam uma solução genial. Perto da faixa de pedestres tem um monte de tijolo. Aí, na hora de atravessar, você pega um e devolve assim que chegar do outro lado da rua. Ele é feito de espuma, mas o motorista não sabe. Então, se ele não parar, é só jogar no carro. Se você achar um mar de leite, não beba. Isso, na verdade, é água, que tá tão cheia de minerais que fica opaca e branca. E que, apesar de parecer leite, faz muito mal se você beber. Mas então, como essas pessoas fazem esses vídeos bebendo? Do lado do lago tem uma torneira com leite real pra você poder fazer essas gracinhas.